Então, o aspecto de Marte, nesse momento, ele é fundamental para nós. Por quê? Porque que nós estamos fixados em Marte? Porque nós chegamos àquela percepção que a NASA escolheu o planeta vermelho para começar a oficializar a questão da vida extraterrestre. Esse é o ponto. Eles vão começar a falar, pode ser amanhã, pode ser daqui a 6 meses, ou 2 ou 3 anos, mas eu acho que não passa muito disso. Eles vão começar afirmando o quê? Que foi descoberto evidência definitiva de vida ancestral em Marte, vida microbiana. Eles vão começar pela vida microbiana. Na verdade, eles já conseguiram isso há muito tempo. E o livro mostra que a descoberta de vida microbiana, inclusive na nossa época, ou seja, no nosso tempo atual, ou na nossa era, já vem desde o ano 76. O livro mostra a história do homem, né, Gilbert Levin, um dos maiores engenheiros e cientistas ligados à NASA na área espacial, que foi o responsável por 3 experimentos microbiológicos levados para o planeta vermelho pelas 2 espaçonaves do projeto Viking na década de 70, que pousaram lá em 76. Então, o objetivo dos módulos de descida, ou landers, era pegar amostras da própria superfície e fazer essas amostras passarem por esses 3 experimentos microbiológicos. Isso, na época, eu me lembro até de cabeça, no Sol 10 da missão do primeiro lander da Viking 1, no Sol 10, ou seja, no 10º dia da missão, eles já estavam provando vida microbiana na atualidade através desse instrumental levado para Marte. No dia seguinte começou o acobertamento. E esse cientista que eu citei o nome agora há pouco, ele morreu no ano passado, infelizmente, aos 97 anos. Foi notícia, por exemplo, no New York Times. O livro traz um print dessa matéria do jornal americano, pouco conhecido, brincando um pouco, né? Em que o próprio jornal fala dos experimentos feitos através dele, em nome da NASA em Marte, que comprovaram justamente a presença de vida microbiana na atualidade nos 2 pontos das 2 espaçonaves, onde as 2 espaçonaves que eu citei pousaram. Então, isso é só a ponta do iceberg. E dali para frente, você tem, por exemplo, o livro ele mostra imagens, não só de evidências de vida microbiana, do passado, ou seja, ancestral. A NASA gosta muito de usar esse termo ancestral, em vez de falar de vida antiga, apesar de ser, basicamente, quando no inglês você, no fim, quer dizer a mesma coisa, mas ela frisa muito esse tipo de tendência de chamar de vida ancestral, o que eles estão buscando hoje oficializar na atualidade. Por quê? Porque, de uma maneira ou outra, esse é um outro ponto que também as pessoas não têm a menor ideia, hoje um dos aspectos mais investigados, cientificamente falando, é a possibilidade da vida que nós temos aqui na Terra, nós próprios, ter tido origem no planeta vermelho, na época em que Marte foi um mundo igual ao planeta Terra dos dias atuais. Esse detalhe é uma das colocações que eu já fazia na década de 80, por incrível que possa parecer, quando eu já afirmava o quê? Que Marte, no passado, tinha sido um mundo com oceanos, com mares, com rios, com lagos, ou seja, água em abundância, tudo isso em estado líquido, atmosfera rica em oxigênio, temperaturas bem maiores, e que ele tinha sido habitado. O que falta a NASA atualmente oficializar é só a parte dele ter sido habitado, porque a NASA já oficializou isso desde 2012, depois reafirmou em 2014, que Marte foi realmente um mundo habitável em termos terrestres, né? Então a gente tem essa preocupação, e teve dentro não só do projeto, mas do próprio livro em si, de fazer uma coisa bem encadeada, diferente do meu primeiro livro de Marte, de 2012, que tinha por título Marte, a Verdade Encoberta. Esse é a verdade agora já sendo oficialmente, parcialmente revelada pela NASA, né? A preocupação do livro atual é mostrar, de uma maneira bem didática, conforme os 6 capítulos, esse tipo de aspecto que vai permitir, no final do livro, a comprovação desse aspecto de vida no passado e presente. E aí, até entrando nesse aspecto que a gente já colocou também, da presença de UFOs e das tripulações desses objetos dentro de um processo interativo dessas 2 missões atuais nossas na superfície marciana, como já vinha acontecendo desde 2004 com os rovers que pousaram lá no mês de janeiro.
né? Para que vocês tenham uma ideia, isso é uma coisa que nós destacamos sempre, o livro traz as fotos para comprovatórios. Os rovers, por exemplo, Spirit e Opportunity, que pousaram lá, como eu falei, em janeiro de 2004, eles foram concebidos, e o que eu vou falar agora, qualquer pessoa pode achar com facilidade. A prova, entre aspas, do crime do que eu estou falando, nos próprios sites da NASA, não nesses catálogos mais específicos. Esses rovers, eles tinham uma proposta de tempo de funcionamento de 90 dias só. Só 90 dias. Então, tudo aquilo que se planejou de importante para eles fazerem tinha que ser feito ao longo de 3 meses. Por quê? Porque naquela época esses rovers ainda usavam como energia para a locomoção, para a obtenção de fotos, as análises químicas, o que fosse, energia elétrica que era gerada a partir de painéis solares na parte superior de ambos os rovers, que eram 2 rovers gêmeos, exatamente iguais. E por isso, como a NASA já tinha tido experiência com os landers da década de 70 e da espaçonave Pathfinder, que pousou lá em 97, também com painéis solares, eles sabiam que os ventos marcianos, as tempestades de areia, em pouco tempo, iriam cobrir os painéis, e aí a captação de energia elétrica acabaria. Então, por isso, esse era o tempo para que, literalmente, o rover ficasse com seus painéis sujos. Ora, os meses foram se passando, depois dos 90 dias, cada vez mais ambos os rovers foram ficando com seus painéis cobertos de poeira. A NASA, eu me lembro como se fosse hoje, isso eu vi no jornal Hoje da Rede Globo, no ano de 2004, no final de 2004, um informe da NASA dado para a mídia avisando que o primeiro deles a chegar, que foi o Spirit, já estava nos seus momentos finais, porque a telemetria, que é aquele tipo de processo de captação do estado, né, das condições de um veículo espacial ou desses rovers, indicava que o nível de energia estava quase zero, ou seja, o rover estava a ponto de apagar, literalmente. De repente, poucos dias depois, aí a NASA começa a parte que é encoberta, né? O que eu estou falando até agora oficialmente foi estabelecido, divulgado. O que acontece? A NASA diz que de uma noite para outra, o rover apareceu com os painéis totalmente, no caso do Spirit, totalmente limpos, e que a missão estava salva e continuaria, né? Só que ela não tinha de início uma explicação. Como é que houve essa limpeza, né? Agora, ela começou dizendo que foi à noite. À noite, as câmeras desse primeiro rover, citado por mim, não funcionavam. Então, não poderia haver prova de nada do milagre, entre aspas, né? E a agência espacial passou a chamar esse milagre, vamos dizer assim, entre aspas, de evento de limpeza, se a gente fosse traduzir literalmente, evento de limpeza. E aí depois sugeriu o seguinte, de maneira absurda, né? Porque não tinha outra alternativa sem o envolvimento de alguém lá interferindo, fazendo vamos colocar claramente, um flanelinha lá em Marte para fazer. A gente fala brincando, mas é por aí, né? O que aconteceu? A NASA sugeriu que, então, como alternativa para aquela limpeza, que os pequenos tornados que eles estavam começando a fotografar na superfície marciana passavam por cima do rover, tinham passado por cima do rover naquela noite misteriosa, e como se fossem aspiradores, tirado toda a poeira. Ora, o dia que um tornado limpar alguma coisa, né? Só que a NASA não contava que aqueles tornados, na verdade, que estavam aparecendo na primeira temporada, que aí nós estávamos descobrindo que esse fenômeno acontecia em Marte, na verdade, naquele final de 2004, em vez, é claro, de limpar, na passagem real, não na fictícia, quando eles se aproximaram do rover, eles praticamente soterraram. E aí a NASA ficou em silêncio naqueles dias, depois de ela ter avisado que houve a tal limpeza, né? De ter dado essa explicação absurda, porque como é que ela ia afirmar, então, que em menos de 2 semanas o rover estava literalmente apagado, depois da limpeza, né? Aí eu comecei a investigar o catálogo de imagens brutas desse rover e acabei descobrindo até a data exata, o horário em que tudo deixou de funcionar e aproximadamente o horário que tudo voltou a funcionar. Numa segunda limpeza feita logo depois. E aí a NASA, isso que é importante que a gente ressalte. Por que eu falo que ela quer que essas coisas sejam conversadas, sejam divulgadas, né? Porque ela não pode, ela
ela vai ter que ficar com essa explicação absurda que eu dei oficialmente, né? Porque se ela fala o que eu vou falar agora, né, ela vai ter que responder outras perguntas para as quais ela não está preparada para responder. O que aconteceu? Ela liberou fotos batidas logo quando a telemetria voltou a funcionar, e as primeiras fotografias, são dezenas, foram batidas por cima exatamente dos painéis pelas câmeras que ficam na torre do próprio rover, né? Existem câmeras, né, por baixo também. Então ela começou a fotografar nesse momento os próprios painéis. Para quê? Para ela mesmo descobrir o que tinha acontecido. E esses painéis apareceram a partir desse momento, nas primeiras fotografias, sem um grão de areia. Até dentro dos pequenos orifícios que aparecem nessas fotos de alta definição, você não consegue. Você pode pegar uma lente, mesmo sendo uma foto de alta definição, botar no computador para ver se você acha um grão de poeira, né? Algumas dessas fotos estão no livro aí. Deve ser no capítulo 4. Né? Tá? É uma coisa impressionante. Aí o que aconteceu? O outro rover, que durou um pouco mais tempo sem precisar dessa limpeza ou dessa manutenção de quem está lá em Marte, evidentemente, nos ajudando a fazer as descobertas, o Opportunity, na região de Meridiano e Planum, o que acontece? Ou melhor, o que aconteceu com ele? Ele demorou mais resistiu mais o problema da poeira. Por quê? Porque lá, a milhares de quilômetros do outro rover, do primeiro que eu citei, não estavam acontecendo esses tornados, que na verdade eram os responsáveis por uma quantidade maior de poeira nas proximidades de ambos os rovers, né? Resultado disso. Mas quando ele passou a precisar também do evento de limpeza, nas palavras da NASA, ele progressivamente passou a ser limpo, literalmente. E basta eu dizer o seguinte, esse segundo que eu estou citando, o Opportunity, que também chegou lá, como eu falei antes, em 2004, no dia 25 de janeiro, ele durou, em vez de 90 dias, mais de 14 anos com esses sucessivos eventos de limpeza. Exatamente, uma das imagens são essas aí, né? Da esquerda você pode ver que dentro das próprias porquinhas, no dia da limpeza, não há um grão de areia. Uma coisa impressionante. Depois disso tudo está coberto pela poeira, né? E a gente apresenta os dias das fotos, a câmera, que às vezes nem precisa do link que eu forneço também, porque basta você colocar no Google, por exemplo, o nome do rover, o número do dia da foto, que aí, e a câmera, que aí vai aparecer para a pessoa a imagem ou o conjunto de fotografias, né? Isso é só um detalhe para a gente mostrar o tipo de coisa que você não vai ver no Jornal Nacional, nem em rede nenhuma aí, mas que você pode acessar nesses endereços. Só no Paranormal. Mas aí o Guru quer perguntar. O que você quer perguntar, Guru? O que eu quero perguntar? Aham. Não sei. Lógico que você sabe, você quer perguntar quem limpou os painéis. Claro! Eu pensei em outra coisa. Essa é a pergunta de vale $1 milhão. E aí, quem limpou? Olha, hoje, como a gente tem aquela convicção, não só por causa desses eventos, né, tidos como de limpeza, misteriosas, né, mas que existe realmente alguém lá em Marte que está usando o planeta como base. Essa é a ideia, no mínimo, tá? Já que podem haver sobreviventes ainda, de alguma maneira, da antiga civilização lá também, mas o fato é que existe alguém lá em Marte, né, que usa o planeta hoje como base, que tem interesse, tem demonstrado esse interesse, claro, em que as nossas missões possam atingir objetivos até superiores às nossas pretensões, para que, de uma maneira ou outra, essas agências espaciais, no caso, nesse assunto específico, a própria NASA, possa, mais cedo ou mais tarde, ter uma ideia real da amplitude daquilo que eu chamo da presença alienígena, não só no planeta Marte, mas por todo o sistema solar, como eu falei. Agora, existe um processo, claramente, que acaba sendo de depressão, né, de quem está lá em Marte propiciando, mediante esse tipo de ajuda, essas descobertas, que faz com que o próprio acobertamento em termos mundiais para a questão extraterrestre progressivamente possa ser retirado. Isso é um trabalho feito do lado de lá, de quem está do outro lado dessa história, como eu falo, para que os governos, como principalmente o norte-americano, possam ter progressivamente aquela condição de começar a dar
mesmo que seja a nível de conta-gota, essas informações progressivamente. Como eu costumo dizer, eles não vão começar, a NASA, por exemplo, não vai começar a afirmar que existe, ou melhor, que UFOs, esses UFOs que estão hoje dentro da nossa atmosfera, porque hoje a NASA já tem um estudo específico para estudar, desde as últimas semanas, o que acontece na nossa atmosfera, ufologicamente falando. O que acontece? Ela não vai começar a falar que esses UFOs são naves alienígenas ou extraplanetárias. Ela tem que começar a falar que em Marte eles encontraram vida microbiana. Só que algumas pessoas, para que os nossos amigos que estão nos acompanhando possam ter uma ideia daquilo que a gente está chegando em termos de conclusão e alicerçada em tudo que o livro mostra, é importante que a gente ressalte que esse tipo de realidade, ela vem sendo alicerçada também através de vários outros cientistas que estiveram dentro da NASA no passado, que afirmam basicamente a mesma coisa que a gente está começando a afirmar. E, na verdade, no meu caso, já afirmava em parte desde, como eu falei, do início da década de 80. Então, a condição que hoje a agência espacial está nos dando é justamente aquela necessária para que a gente possa fazer esse trabalho de preparação da humanidade, fazer o nosso lado da história, para que a NASA, quando ela vier a oficializar determinados aspectos mais profundos dessa questão da vida extraterrestre, as pessoas não sejam pegas, por exemplo, de surpresa, né?